Oi, gente. Vocês já ouviram falar em amigos crocodilo, né? Pois é. Eu estou aqui com o prazer de ter 3 grandes amigos que são empresários, produtores, administradores, mas estão aqui porque são fundadores do Crocodilo, esse grande bloco. Então é um prazer estar aqui com o Fred Bolt, Renato Linhares e meu amigo aqui, Bernardo Araújo, né? Então, eu queria começar aqui conversando com vocês sobre essa questão da origem do bloco, né? O Crocodilo teve uma origem no Colégio Maristas. Fred, como é que aconteceu isso aí? Os blocos, os últimos blocos, Camaleão, Beijo, a Barca saiu também, o Camaleão saiu do Vieira, o Eva tinha um outro bloco chamado A Barca, e vários outros saíram de escolas, tiveram outros também que tiveram a mesma origem, e nós éramos uma turma bem unida, né? E um belo dia, esse cidadão, inclusive, o pecado original saiu da boca de Bernardo, né? É verdade. Estávamos na praia, a gente já tinha algumas iniciativas, né? Marcelo Lira foi presidente de Grêmio, eu tinha algumas iniciativas, Renato tinha outras, Alano era muito forte nisso, tinha coisas de esporte, a gente resolveu fazer um bloco. A gente tinha um grupo muito grande de amigos, daí resolvemos fazer o Bloco Crocodilo. O nome, Renato tem mais até propriedade para contar, mas nasceram, nesse mesmo ano do Crocodilo, veio conosco outras agremiações, que eu me lembro aqui, Frenesi, me lembro Limousine, que saiu com a turma do Vieira. E o PIC veio um ano antes, né? O PIC veio um ano antes, que também tinha origem também dos O PIC saiu do Pinel, né? Foi uma dissidência do Pinel. Foi uma dissidência do Pinel, né? Também veio de escola, né? Enfim, dessa mesmo agrupamento, dessa mesma galera, vamos dizer assim. E foi essa turma que deu início ao Bloco Crocodilo. Mas eu posso fazer uma contextualização aqui, Pedrinho? Eu acho que é bom a gente fazer isso só para deixar a conversa arrumada e alinhada. Nós fundamos o Crocodilo em 1985. 85. 2 de novembro foi dia de finados de 1985. E outra coisa que chamou muita atenção, que foi a primeira vez que teve o horário de verão no Brasil. Era o governo de José Sarney, que tinha assumido ali o Tancredo Neves, né? E ele implementou o horário de verão naquele ano. E coincidentemente a gente estava na praia, naquele dia era uma alegria danada, que a gente teve luz, teve sol até quase 7 horas da noite. Foi naquele dia que a gente, depois de tomar 2 grades de cerveja, a gente criou o Crocodilo. Mas é importante dizer uma coisa. O Crocodilo de hoje, que tem uma história muito longa, o Crocodilo atual, que Daniela que lidera, é uma história que veio já sem a gente, né? A partir, eu acho que de 2001, mais ou menos, não é isso? Foi 2001 ou 2002? Que em 1995 ela entrou no Crocodilo, mas a gente ainda estava na gestão junto com ela. Aí eu acho que em 2000, 2001... nós saímos e ela que assumiu completamente, e o Crocodilo continua aí com a trajetória longa e tradicional de um bloco de carnaval. A gente aqui vai focar nesse período mesmo, né? Que vocês deram o start aí. Curiosamente, vocês falaram que surgiu na hora de verão, mas só saiu à noite, né? Por que isso, Renato? Não, ainda retomando sobre a gênese do bloco, o que acontece? Nós éramos todos egressos do Marista, já estávamos nas universidades, cada um fazendo seu curso, mas éramos amigos de 10 anos já, desde o primeiro ano primário e tudo. O que acontece? Fazendo o que ele falou ali? Fazendo lá cursos, ele, você, né? cursos. Lá ele, Renato, aí. Não, cada um não estava na universidade fazendo um curso? Administração, engenharia. O que acontece? E nós vínhamos de vários blocos. Beijo, Eva. Eu fui comissário do Pinel 5 anos. Eu lembro disso. Próprio Camaleão.
Eu saí em Trás-os-Montes, quer dizer, a gente tinha uma história como foliões, cada um de nós. E nós, nesse dia de finados, ironicamente, nós chegamos a gente, na verdade, nutria isso aí. Tinha um saudoso Luizinho, Oswaldo Luiz também, que era um alimentador dessa coisa. Pô, a gente fica o ano todo junto e quando chega carnaval, cada um vai para um local. Isso incomodava muito a gente. Até que nesse dia de finados, eu disse, pô, vamos resolver logo esse negócio, vamos fazer um bloco. A questão do nome Crocodilo era exatamente uma variação do amigo urso, amigo da onça. Era uma época que tudo que a gente fazia dizia, pô, você é um crocodilo da porra, isso, aquilo, parará. Às vezes um atravessava a namorada do Do outro e tal. pois é, chegava no bar, bebia, olhava pro outro, falei, rapaz, hoje eu não tenho nenhum centavo, pague a conta aí, essas coisas, tem. Mas tudo muito sadio, muito salutar. Essa foi a origem também da gente, esse anseio nosso de criar algo que fosse nosso. E como você falou, a gente. Eu não me lembro quem foi que usou essa expressão uma vez. O crocodilo foi o último dos grandes, né? O último dos grandes. Não sei se é sua essa expressão. Eu comentei aqui recentemente. Porque a gente veio depois de todos os outros grandes, a partir daí só nasceram blocos, a maioria deles começaram por conta da fila, seriam aqueles que eram os alternativos, né? Começaram a fugir. Tiveram que ir para sábado e sexta-feira, né? Isso. Eu, inclusive, tenho um dado interessante. Quando a fila foi formada, o Crocodilo era o 14º de uma fila de 27 blocos. Mas tem um detalhe aí, viu? Só para concluir, Bernardo. 14 de 27. Quando nós decidimos ir para Barra, nós éramos o 14º de 17. Ou seja, 10 blocos tinham morrido, deixado de existir, deixado de sair. Quando nós decidimos ir para Barra, aquela decisão que causou tanta polêmica recentemente. Foi bem depois. Mas tem um outro detalhe aí que é importante frisar. A fila veio no segundo ano de existência do Crocodilo. O primeiro desfile nosso, que foi em 1987, não tinha fila. Era como sempre era disciplinado o carnaval em total anarquia. Desfilava na frente quem tinha maior número de associados e quem tinha a segurança mais robusta, quem botava o bloco na frente. E no nosso primeiro ano também não foi diferente. A gente mesmo com um bloquinho mais xoxinho, menorzinho, a gente se arriscava. Vocês chegaram bombando. Nós Crocodilo chegou Pois bombando. foi isso. Aí é minha leitura, tá? É minha leitura. Isso foi uma das coisas, muito provavelmente, que deve ter estimulado a criação da fila. Você acha que foi para mafiar o Crocodilo? Assim, eu não diria que foi tão somente para mafiar o Crocodilo, mas não tenho dúvida de que foi A minha leitura é que alerta existia um temor de que novos surgissem crocodilos outros aparecessem, tá? Os blocos mais antigos, mais consolidados. Alguns deles diziam assim, rapaz, aí, ó, tem um bocado de menina aí, ó, acabaram de sair aí do Marista, quer dizer, tinham outros meninos vindo do Social, 2 de Julho, do Vieira, de outras escolas, tá vendo? Então, e você assim, vê uma coisa interessante. E a fila, no início, pode ter sido um regulador do negócio. Não tinha dúvida que foi um regulador, porque você criou dificuldade para novos entrantes, mas talvez, aí eu estou pensando aqui isso agora, olhando a médio e longo prazo, sufocou o negócio como nós conhecemos lá atrás e que praticamente deixou de existir, porque você dificultou muito a entrada de novos entrantes. Uma reserva de mercado, né? Com certeza. Agora, eu lembro que quando o Crocodilo surgiu e eu trabalhava para outros blocos, né? Trabalhava para o Beijo, eu não trabalhava para vocês. Pinel, Era o desejo de consumo da gente, Pedrinho. Você lembra, Fred? E quem proporcionou isso pra gente foi Durval, quando veio tocar. Eu fui para lá quando o Durval foi. Eu me lembro que a gente fez um almoço no Árabe, lá na Avenida 7, Rua Chile, no restaurante que tinha. Mas vocês não me convidaram, não? Estava, sim. Foi. eu também não recordo, eu também não fui Você não convidado, lembra não. disso, não? Eu acho que isso foi só Eu não vocês tenho, dois. esses caras têm uma memória. Foi. Sim, mas Sensacional. eu tô falando, vou ver o outro, vou falar do outro lado aqui. Eu lembro que foi quando o Crocodilo chegou, os outros blocos tinham uma visão. Pô, os caras chegaram, né? E tinha um sentimento, assim, de como é que vai fazer para competir, né? Porque os caras chegaram ali arrasando naquele momento. Observe que naquele ano, no mesmo ano, Crocodilo, Frenesi
um ano antes Pique, Limousine, etc., eu me lembro de 4 ou 5 blocos. Se no ano seguinte, depois de 2 anos, surgissem mais 5 e começa a depurar, enfim, a concorrência se estabelece de tal sorte que isso realmente prejudica um pouco, né? Isso é de se pensar que pode trazer um nível concorrencial um pouco mais aguerrido, né? E se criar um critério, pode trazer um benefício, certamente. E me diga uma coisa, e como é que vocês pensaram? Que o início do bloco sempre é complicado, né? Eu vi vários formando e você do zero botar um bloco não é brincadeira. Hoje é quase impossível, né? Mas naquela época já era difícil. Como é que vocês chegaram a Jorge Zárate? Como é que foi essa composição? Zárate foi uma consequência absolutamente natural. Como ele era... hoje, Jorge tem um nível de composição muito grande, mas antes... o Jorge de antigamente, né? O Jorge era um cantor de barzinho. Então foi além de ser um amigo colega do pessoal, Marista. Colega do Marista. Um colega nosso. Ele estava na praia também no dia que a gente fez o programa. Ele só não foi sócio por porque ele é artista. Um descuido. Ele era artista também. Ele foi do Beijo, né? Antes cantou no Beijo. Jorge Zárate, tinha tipo Crocodilo, cantou no Beijo. Cantou assim. É verdade. Cantou no Beijo. Verdade. Então, o primeiro ano, Pedrinho, desculpa, Fred, o que é que acontece? No primeiro ano, a gente, em 85, a gente nasceu, foi 2 de novembro, nós fizemos um Réveillon na casa de Marcelo Lira para arrecadar dinheiro para montar um bloco. Fizemos um Réveillon de 85 para 86. Mas não, sem pretensões, e para começar a fazer caixa, para sair com o bloco em 87. Não tínhamos 86. A gente teve planejamento. Teve um planejamento. Junto com esse planejamento veio essas situações naturais. O Zárate, Cristina Chaves. A gente fez uma festa no Chaves. Troca de Segredos. Eu não sei se você lembra. Cristina Chaves era nossa designer. Foi nossa designer durante 3 anos, salvo engano, não foi? E ela também, oriunda do Marista, uma arquiteta, hoje é renomada e tudo. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eram coisas que aconteciam que a gente tinha essa aproximação. A gente buscou no nosso seio. Até porque faltava grana, né? De uma certa forma, era isso que ocorria, né? Eu até fico brincando aqui, se você pegar aí a maioria dos artistas, você fala o artista, eu digo em que bloco surgiu. Né? Você falar Ricardo Chaves, surgiu no Pinel, né? Porque era colega dos caras, né? Durval era colega, né? Trupe, né? Vocês têm essa relação também, né? O Eva também com, né? Eu acho que sempre teve essa... os blocos surgiram assim, escolheu o cantor que cantava na escola ou cantava num barzinho próximo. Exato. E depois a coisa dá volta de dimensão, com todo respeito, né? nessa época, o que era mais relevante era o grupo social. Não eram os cantores vieram no segundo momento, eram parceiros nossos, projeto, eram músicos, eram artistas, mas não tinha a relevância que eles ganharam com o passar do tempo. E os blocos ajudaram muito esse palco... Foram fundamentais. Né? Esse palco que foi dado a muitos artistas, de uma certa forma, hoje é meio que ignorado, né? Colocado no segundo plano. E é por isso que a gente está aqui, né? Para lembrar, né? Para lembrar e deixar registrado. Assim, eu sempre penso o seguinte sobre o carnaval, quando as pessoas perguntam o que é melhor, se antes ou depois. Acho que eu vivenciei o carnaval dos anos 60 também na minha rua, tal, então não dá nem para comparar esse, porque era só batucada. Mas eu acho que até início dos anos 90, o carnaval era encontro, ainda era encontro. Depois virou show. Né? A partir do que virou show, ele perdeu uma característica fundamental do carnaval baiano, que era você ir para a rua e encontrar alguém. Você não sabia nem quem ia tocar, né? Você ia beber, paquerar, encontrar amigos, amigas e tal. E eu acho que isso foi a grande mudança do Carnaval de Salvador, né? Mas voltando aqui ao assunto, vocês tiveram ali, no início ali, Jorge Zárate, durante 2 anos, não foi isso? 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Sempre 3 anos. 3 anos Jorge Zárate, 3 anos Ricardo Chaves, 3 anos Asa de Águia. E quando o Asa foi para lá também foi uma outra revolução que vocês fizeram ali, porque vocês levaram a banda do Pinel, basicamente, né? Que era a banda
do Pinel com o nome Asa de Águia, né? Fazendo leitura que o Asa não era o Asa que se transformou. O Asa era ele se transformou no Asa no Crocodilo. Uma das... Ele... Posso dar uma parte aqui? Ele compôs parte dos grandes sucessos nessa trajetória. Eu gosto de dizer, e eu acho que foi isso mesmo, ele deu um boom no Crocodilo. Tem que ir e bota pra ferver e com amor. Cada ano um hit. Deixa eu dar um detalhe dessa história. Quem fez essa negociação da vinda do Asa de Águia pro Crocodilo foi o finado Luizinho, que era sócio nosso do Crocodilo. Muito amigo de Durval. Que andava muito com Durval e Marcelo Brasileiro. E na ocasião, você conhece bem, Durval tocava no Pinel, era a banda Pinel. E os blocos de trio priorizavam o nome da banda igual o nome do bloco. Banda Pinel, Bloco Pinel, Banda Eva, Bloco Eva, Banda Cheia de Amor e tal. E na negociação que o Luizinho fez com Durval, o que atraiu muito Durval para vir pro Crocodilo era ele poder usar o nome Asa de Águia em cima de nosso palco. Na oportunidade, e ganhar dinheiro, né? Durval Lely ele já tinha a visão, ele sempre teve uma visão de negócio bem interessante, ele já tinha a visão de que o palco do trio elétrico seria super importante para projetar a carreira da banda nacionalmente. E foi isso que ele quis no primeiro ano. Tanto que o cachê dele no primeiro ano não foi significativo, porque ele queria ter o nome da banda lá. Asa de Águia. Boas coincidências. O Paralamas tocou conosco, tocou com ele. Conosco não, tocou no Crocodilo com ele. O Paralamas veio pro carnaval. Aliás, então, esse registro não existe, né? Hein? Esse registro não existe. Não existe. Nenhuma TV tem isso. Deve ter na TV Bahia. Eu acho que quem teria esse... a SEDOC, enfim, quem teria esse registro, eu acho que a TV Aratu. Mas foi em que trecho? Ou a própria Band. Rapaz, Campo Grande. Começou uma especulação. Que a TV Aratu tinha um SEDOC muito importante. O bloco estava saindo da Vitória, da concentração do corredor da Vitória. E começou uma história de que o Paralamas ia chegar, o Paralamas ia chegar, o Paralamas... A gente não acreditava muito nessa história, mas veio com o Guru e com o Estácio. Não, foi Estácio. Estácio me ligou, não tinha celular. Estácio me ligou com aquela voz de carioca. Disse assim, brother, vou levar os Paralamas. Eu disse, você vai levar os Paralamas o quê? Eu contei pra vocês e tal. Foi. Aí ele disse, ele ligou lá pra minha casa, eu nem pensei que ele ia levar e tal. Aí chegou numa Kombi, não tinha van naquela época. Eles chegaram na curva ali daquele posto de puericultura, na curva da Vitória pro Campo Grande. Eles entraram no trio ali, fizeram a primeira apresentação, já ali, Durval chamou. Subiu Herbert, Bi e Baroni, os três subindo e começaram a cantar. Não tem preço. Aí foi um frenesi, foi um êxtase nesse momento. Não, eu percebi que depois que o Ada foi pra lá, né? Quer dizer, Zarat já era um cara. Eu também gosto muito de Zarat, né? Indiscutível. Mas o Asa, ele levou pra lá digamos assim, um frescor do verão da Bahia, né? Assim, que eu acho que o Asa tinha aquele negócio da praia, né? E coincidiu, acho que um momento especial do Carnaval da Bahia também. E eu me lembro que uma vez eu passei ali na sede de vocês na Barra, e era uma maravilha, né? Porque parecia que Salvador inteira estava ali, né? É um negócio impressionante, assim. Acho que tinha um barzinho, né? Tinha um cidadão chamado Zé do Zé. Esse cidadão inventou a pipoca. Eu encontro com ele e disse, você inventou a pipoca. Porque ele fazia uma camisa. Vocês lembram disso? Lembro. Zé, é um negócio, eu encontro com ele, a gente almoça sempre, a gente trabalha perto. O Durval estimulava bastante. Ele estimulava, é um negócio, um fato histórico, porque as pessoas ficam pensando assim, pipoca. Ele inventou esse negócio da camisa do Asa do Crocodilo. Ele inventava a pipoca do Crocodilo, a pipoca do Asa. Então a gente vendia, sei lá, 2.000 mortalhas na época. Ele vendia 3.000 camisas, meu irmão. Ganhava mais dinheiro que você, né? Ganhava mais dinheiro. Olha, era uma pipoca e ele botava lá pipoca do Asa. Então não tinha essa expressão pipoca antigamente. Ele que botou esse negócio de pipoca, cara. Essa expressão é cunhada
por Zé do Zé. Né? É um negócio inacreditável. Quer dizer, na minha ótica, quem inventou esse negócio foi Zé do Zé. Isso é um registro bacana, porque assim, a gente, eu sempre comento isso, né, que a gente sempre vê algumas pessoas se arvorando de donas de alguma coisa, né? Mas o carnaval é uma dinâmica, né? Porque assim, ele provavelmente se inspirou também em alguma coisa que ele viu antes. O carnaval baiano ele não começou nos anos 80, nem em 90, nem em 2000, ele começou no início do século, ou bem antes disso, né? Do século passado, né? Então eu acho que esse registro é uma coisa interessante. Mas, voltando aqui ao assunto Asa, né? Eu lembro que uma vez o Durval me procurou dentro do Pinel ainda, porque eles tinham, não sei se você sabe dessa história, eles não podiam, o Pinel não podia vender o show do Asa, ou do Pinel, da banda Pinel, o estatuto não permitia. Eles só podiam usar o Pinel para o Pinel, a banda Pinel para o Pinel. Não podia vender para ninguém, né? E aí o Durval falou para mim, olha, eu estou criando uma banda, que é a mesma banda do Pinel, para eu poder vender show, né? Ainda não tinha chegado o Crocodilo, ele começou a fazer alguns shows, né? Com essa pegada, com a mesma dele lá da... com a mesma banda. Até que um dia ele falou, aí ele comentou que estava indo para o Crocodilo. E aí que eu acho que foi um casamento perfeito ali naquele momento, né? Foi um negócio Você maravilhoso. sabe que Durval, ele e Marcelo projetaram um estúdio, né? De ensaio ali na nossa sede da Ladeira da Barra. Eu lembro. Né? Durval e caixa de Carlos Corrêa. Carlos Corrêa, o finado que era Corrêa. o finado Carlos Corrêa, que muita gente não sabe quem foi Carlos Corrêa, mas foi um grande idealizador desse sistema de som moderno que nós conhecemos até hoje, né? Que ele projetava as caixas de som que os ingleses vinham aqui aprender com Carlos Corrêa, né? E a profissão de Carlos Corrêa, Pedrinho, não sei se você sabe, originalmente era contador. Não. Era. Você lembra disso, Fred? O bicho era uma figura, né? Era todo cismadão, mas era um gênio e autodidata no que aprendeu a fazer, de projetar brilhantes sistemas de caixa de som. Eu tenho uma gravação com ele, ali, acho que anos 90, eu inventei que eu ia fazer um material sobre trio, e aí eu gravei com ele, na época não tinha imagem, só áudio, tenho esse áudio gravado com ele. Ele, na época, trabalhava com o João Américo ainda, eu fazia parceria com o João Américo. E ele me contou uma história interessante. Ele disse que ele fazia... ele foi para uns encontros internacionais, acho que ele foi no Havaí. E chegou lá, ele contou que na Bahia ele fazia som num caminhão que saía som pelos 4 lados. Os caras debocharam dele. Disse, não, você está mentindo, né? E ele participava desse congresso que tinha aí, não sei se era anual, como é que era. Aí ele juntou o material, filmagem e tudo. No próximo ele foi, acho que foi na França, e ele levou a filmagem, ele levou o material. Aí ele virou presidente da Associação Mundial, porque ele disse que, quer dizer, se você faz isso e desenvolveu isso, você é o cara, né? Você falou aqui, eu tô vendo a cara dele. Gordinho do Eva. Você sabe por que Gordinho do Eva, né? Sim. Foi o Eva que revelou ele os primeiros sistemas de som de trio elétrico. Ele fez uma revolução ali naquele trio do Eva, né? Com aquelas caixas que jogavam mais longe e tal. Falando aqui do Asa, né? Eu acho que foi um momento especial para você, mas também foi um momento, em algum momento, de ruptura, né? Como é que foi aquela história ali da saída do Asa do Crocodilo? Mas eu acho que... Se quiser pular o assunto, pode pular também. Não. Eu acho assim, ó, a saída do Asa, ela teve uma influência que foi a questão já da fila. Eu acho que Durval queria sair mais cedo. Um ano muito... O último ano do Asa foi um ano que a gente complicado. Explodiu de venda. Eu lembro disso. Mas muito foi cheio. um ano muito difícil para a gente operacionalizar o carnaval. Bloco muito grande. A gente teve uma série de problemas. Engarrafamento gigantesco. E não tenha dúvida que isso atrapalha muito o desenvolvimento do artista. Eu acho que foi naquele ano que Durval fez a volta ali na Casa da Itália e desceu lá pelo Farol da Barra. Foi naquele ano ou foi no ano anterior? Eu acho que foi nesse ano. E aliado a isso a gente teve o apagão do trio descendo a Sulacap, porque depois a gente descobriu que o gerador tinha sido sabotado, estava cheio de água dentro do nosso tanque. Quem sabotou? Aí quem é que vai saber?
E naturalmente que esses episódios todos, mas já vinha, quero crer, que já vinha uma discussão prévia entre eles e o Eva, né? Não tenho dúvida. Mas aí só o pessoal do Eva para responder. Só fazendo um parênteses aí para comentar duas marcas do Crocodilo, assim, que antigamente os blocos não tinham uma marca, né? Você fazia um tema por ano. E eu lembro que quem tratava comigo na época era Luciano Sotelino, da parte de vocês, né? Eu lembro que Luciano chegou um dia para mim, Luciano se foi um cara também muito criativo, aí ele falou que ele estava na fila do banco e tinha uma menina que ele conhecia, e ela saía no Crocodilo. E ela dizendo o seguinte, que as amigas perguntavam, por que você sai no Crocodilo? O bloco sai à noite. Ela faz, eu saio no Crocodilo, e daí? Né? Daí veio aquela campanha do Crocodilo, que a gente, né, ficou famosa na época, Crocodilo, e daí? E aí no ano seguinte, ele falou, Luciano deu uma outra ideia também, que foi uma gíria da praia, que era o bicho, né? Que as pessoas se referiam, principalmente as meninas, né? Aquela menina, o bicho e tal. E a gente colocou o Crocodilo, o bicho. Então foram duas campanhas marcantes do Crocodilo. Crocodilo e daí, Crocodilo, bicho. Que coincidiu quando Durval saiu. E entrou o Ricardo. Quando o Ricardo veio, o Ricardo fez a música... O bicho. O bicho, né? Ele até comenta isso. E que terminou sendo um sucesso também estrondoso, né? Acho que foi o maior sucesso que nós tivemos de música, foi essa música de Ricardo. E foi interessante que quando a gente estava negociando com o Ricardo, uma das coisas que a gente pediu a ele foi uma música que marcasse. E eu nunca me esqueço, na época eu trabalhava no Banco Econômico, lá na Cidade Baixa, né, Miguel Calmon, e a gente passou o briefing, nosso grupo passou o briefing para Ricardo, numa semana, digamos assim, numa terça ou segunda-feira, que era o dia da reunião da gente. Quando foi na outra semana, eu tô pegando o elevador no Banco Econômico, na Cidade Baixa, para vir para minha casa. Quem entra no elevador, Ricardo, que ele estava no marketing do Banco Econômico, que ficava no 11º andar, eu trabalhava no 8º. Quando ele me vê, ele disse, poxa, Bernardo, aproveitando que eu tô vendo você, já fiz a música do Crocodilo, deixa eu pegar meu violão aqui que eu vou dedilhar para você. Aí ele saiu do elevador, eu saí também, aí ele pegou, aí ele dedilhou. O que é que você acha? Aí eu olhei para ele, porra, Ricardo, essa porra vai ser sucesso, rapaz. E aí depois ele fez o arranjo, levou pra gente e realmente foi um grande estouro. Eu estava pegando material para passar aqui para produção, né, para a gente ilustrar aqui a nossa conversa. E eu achei, curiosamente, uma campanha, na época ainda de faixa de rua, né, com foto. Era Edson Gomes e Asa de Águia no Crocodilo. Você vê que ironia, né? Uma festa do Crocodilo com essa festa, Asa de Águia e Edson Gomes. Nós queríamos fazer quando nós pedimos assim para até complementando essa história de Edson Gomes, a gente chamou, não sei se foi Marcelo, não foi com Durval direto, mas assim, Marcelo Brasileiro, vamos fazer uma festa com um artista importante, nacional, não que Edson não seja, né? Mas a gente queria fazer uma festa com um artista, sei lá, um Jorge Ben, um desses, né? Tim Maia, que chegamos a fazer depois com o Ricardo. Mas, rapaz, Durval só quer com Edson Gomes. Aí eu disse assim, mas rapaz, vamos aproveitar o estouro e vamos fazer com um artista nacional. Ele, não, Durval só quer com Edson Gomes. Foi uma imposição de Durval fazer aquela festa com Edson Gomes. É verdade, bem legal. E fizemos com Edson Gomes. E foi uma festa maravilhosa. E foi uma festa muito boa. E foi uma festa maravilhosa. E ele chegou atrasado, não foi, Edson Gomes? Não teve uma história dessa que Luneta foi buscar ele lá no Pelourinho, onde ele morava, no Santo Antônio, alguma coisa. Luneta fez uma interferência aí nessa... E ele dorme informal, porque eu me lembro naquela festa, eu estava arrumando o palco, ele entrou para passar o som, e ele já era um cara, né, assim, rodado, né? Aí agora, outro dia eu vi ali na premiação, quantos anos depois, né? 30 e poucos anos depois, sei lá. Tá até mais novo, né? 30? Tá até mais 40 anos, né? É que o tempo vai... Mas eu vi que o cara tá bem, bicho. Chegou lá em 90, né? 90, 91, 92. 91 e 92.
E Ricardo entrou em 93. Ricardo Chaves. Mas essas mudanças no carnaval, de um bloco levar o... Vou fazer até voltar um pouquinho aqui, que vocês estavam falando dos blocos, Renato falou aqui dos blocos lançarem os artistas, né? Eu vejo que hoje, assim, o que o pessoal que toca aí praticamente é o mesmo pessoal que está aí há 2 décadas, né? Pelo menos quem está mantendo o topo do carnaval em termos de visibilidade no carnaval, está aí há 20 anos, 30 anos. E naquela época mudava muito, né? De 1, 2 anos para o outro, né? Você tinha lá Durval, no outro ano surgia Netinho, aí surgia você tinha Ricardo Chaves antes, depois surgiu Ivete, né? Então tinha uma dinâmica muito grande para surgir novos artistas. Carla, Sim, porque os blocos... Emanuele, teve, né? E aí, Saulo. voltando aqui ao assunto, porque o bloco perdia um artista, ele lançava outro. E às vezes ele lançava um artista de que você não conhecia. Só citando aqui um exemplo, vocês levaram Zarat do Beijo, né? O Beijo tinha perdido o Luiz Caldas no primeiro ano para o Camaleão. Botou Zarat, que não conhecia, ninguém conhecia assim, né? Aí Zarat foi para o Crocodilo. E aí o Beijo pegou uma banda que tocava num bar chamado Lua de Citinho, eu acho, e formou uma banda, que o pessoal chama Banda Beijinho, que tinha 5 cantores. 5. Netinho, André Leles, Marquinhos, Dera Barbosa e o próprio Leco, que depois fundou. Tinham 5 cantores. E me deu, né, botou 2 guitarristas, 2 baixistas. Por quê? Porque como a banda não tinha nenhum conhecimento, a gente fez uma campanha que era a banda que não parava de tocar. Porque ele ia Vidal em cima do trio e dizia, sai fulano, entra fulano, e ia escalando o baixista, os caras tudo. Só o baterista que era o mesmo, que era João Batera, que era um cara... Cara de Misael. A cara de Misael, né? E os meninos brigando, chorando para cantar, né? Mas depois, passou o cara, foi depurando e ficou Netinho. Mas assim, a ida de Zarat fez surgir Netinho. Mais tarde, eu acho que, no caso de vocês ali, digamos, eu acho que a saída do Asa foi pro Eva, né? Eu acho que não é que Ricardo já existia, mas fez com que Ricardo ganhasse um patamar, né? Que até então, mesmo ele passando pelo Pinel e pelo Eva, ele não tinha tido ainda, né? Acho que no Crocodilo ele ganhou uma dinâmica. Mas eu acho que essa mudança sempre proporcionou surgimento de novos artistas. O Cheiro foi outro, né? Que saía um artista, entrava outro, até hoje, né? Os caras fazem isso. Não, isso que você falou é fato. Eu acho que a mudança de Ricardo do Eva pro Crocodilo, ele estava no auge lá. O Eva era um bloco, tinha um outdoor que o Eva gostava de botar o metro quadrado mais bonito da avenida. Não sei aquele se você não era lembra. seu, não, né? Hein? Não. Mas Não, eu não trabalhava pro Eva, tinha você sabe disso. Eu fui trabalhar pro Eva quando a Ala tinha foi pra lá. esse outdoor que eles colocavam todo ano, o metro quadrado mais bonito da avenida. E aparentemente Ricardo, para o público do Eva, parece que já vinha cansando e tudo mais. Por isso que eles resolveram mudar pro Asa, que o Asa estava numa ascensão muito grande depois que veio tocar com a gente. E Ricardo, quando veio para cá, Ricardo é um cara assim, muito inteligente, na minha opinião, um dos artistas que tem no Axé Music, muito inteligente, com uma visão empresarial muito grande. Verdade. E ele, quando veio pro Crocodilo, ele veio com a vontade de dar uma volta por cima. Foi aí que ele fez a música O Bicho. Renato, nessa época, acompanhou ele muito aí nos carnavais fora de época. E, amigo, o público de seu Ricardo Chaves em Natal, em Fortaleza... Ele é rei, né? Hein, Renato? Você que acompanhou ele algumas Fortaleza, vezes. ele rivalizou uma boa época com o Chiclete. Chiclete, cara. Sendo até melhor vendedor do que o bloco do Chiclete lá, depois que o Chiclete teve aquela hegemonia. Ainda com relação a essa questão dos artistas que você falou, Pedrinho, eu acho que essa não era bem uma linha de produção, mas tinha muita gente boa com o ápice do axé, com o crescimento nacional do estilo musical nosso. Vários cantores novos e cantoras apareceram, vários. Músicos, eu nem falo que músicos, então a gente tinha vários virtuosos. Mas nem todos tinham os palanques principais, os palcos principais, que eram os blocos.
Lógico. Então, muitos tocaram em blocos menores e que não tinha a mesma visibilidade, não tinha a mesma visibilidade de horário no desfile. E isso fez com que muitos fossem ficando, outros chegando, um processo natural. Mas muita gente boa se perdeu nesse processo, eu acho. Muito artista, muito cantor e cantora bons se perderam nesse processo por não ter um palco, por não ter uma infraestrutura por detrás. E depois, com a explosão das bandas, aconteceu aquele processo, né? De cantores e cantoras começarem a tentar carreira solo. E comprar os blocos, né? E comprar os blocos no segundo momento. Mas aí já é. Mas assim, tem uma outra questão, não é só a visibilidade do cantor no bloco. O bloco era o ápice no carnaval. Os blocos faziam um trabalho social o ano inteiro, né? Com festas, com encontros. Isso daí alimentava o artista, né? Tinha um trabalho não digo diário, mas tinha um trabalho constante, né? De rede social, né? Isso aí. Analógica, rede social, né? Uma rede social analógica, né? É isso aí. Mala direta. Bom, Pedro, nós fizemos, quer dizer, nós fizemos nós construímos um trio. Eu sempre tive empresa voltada para a área de eventos e promoções. Nós construímos um trio para um banco. Esse banco não existe mais. Nós inauguramos com o Asa, na Barra. O Bamerindos, não foi? Foi para o Bamerindos, o antigo Bamerindos. Não tinha uma rede social, mas foi gente lá, só no telefone. Não teve um anúncio. Não teve um anúncio da Band. Deu gente, não foi, compadre? Muita gente. E engraçado que era... Isso é o quê? Rede social. O Nós avisamos só para os amigos, nós e o Asa. O patrocínio do trio, era o trio do Bamerindos, foi um contrato que a agência de promoções de Fred conseguiu. Fizemos um show de inauguração no Farol da Barra com esse trio. E Durval, não sei se você vai lembrar, cantando aquela música Dinheiro, que era uma crítica ao banqueiro, você não lembra, não? Aí Fred Cadê chegou o dinheiro, pra mim. não? Cadê o dinheiro? Aí Fred olhava pra mim e disse assim: rapaz, Durval é maluco, ele tá esquecendo que quem tá patrocinando a gente é o banco. O cachê foi com quase nada. Foi outros tempos, né? Outros tempos, viu? Você lembra disso? Rapaz, essas agências novas não vão entender o nome, tipo de ação que nós fizemos. Mas Durval é bom nisso, né? Ele já patrocinado pela Antártica. Vamos tomar uma braminha depois aí, né? Pela camarote. Ô Pedrinho, essa turma jovem de hoje não conhece 10% das histórias que nós aqui vivemos do carnaval. E como era bacana com essa geração de Durval, Ricardo Chaves, Carlinho Brau, rapaz. Lembra de Carlinho Brau? Era percussionista do estúdio WR ali na Manuel Barreto. Também, foi na Manuel Barreto. Onde era. Lá tocava Luiz Caldas, Sim. Carlinhos Brau. Tinha um time lá de artistas, né? Alfredo Moura, todo mundo Cezinha super Batera. gente boa, cara. Todo mundo super colaborativo na época, que assim, o business carnaval outros tempos. não era isso que é hoje. Não girava esse dinheiro que gira hoje. Tinha muito das pessoas fazerem por emoção. Mas tem uma entendeu? coisa interessante aí, que eu fui muito para as gravadoras, com o pessoal que gravava Cheiro, depois com Asa, com o próprio Beijo. E quando a gente ia tratar com as capas, tinha uma limitação de verba para as capas, e eu sempre questionava isso. Porra, eu vejo cantores que vendem muito menos aqui, como, né, os papas da MPB aí, que vendiam, sei lá, 1/5 do que vendia um Cheiro, ou Banda Mel e tal, e eles diziam, sim, mas eles são a nossa boutique, a nossa vitrine, vocês são um varejo, né? E eu lembro que os caras vendiam 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de discos, né? E a gente não conseguia fazer algo melhor. E por que eles se valiam disso? Porque eles se valiam do social dos blocos. Porque esses blocos, quando começaram a fazer as micaretas, né, eles tinham em cada cidade dessa aí, pelo Nordeste, tinham ali 300, 400 pessoas que o cara, né, lançava uma banda, não um artista, e, sei lá, um mês depois aquele artista estava pipocado no Nordeste, né? Porque o trabalho social. É claro. Aí eu me lembrei aqui do estúdio de WR, de Wesley Rangel, aí eu gostaria até de fazer uma outra observação aqui. Foi o maior mecenas que a música baiana teve, Verdade. foi seu Wesley Rangel. E no final da vida,
poucos artistas, e aí justiça seja feita, Bel do Chiclete sempre fez questão de enaltecer e de valorizar o trabalho que Rangel fez. Rangel ajudou muito o artista da She Music no início. Muito, e não foi pouco. Botou do bolso dele. E tentou ajudar e projetar muitos dos artistas que estão aí até hoje. Merecido, esse registro. Eu acho ele também um cara importantíssimo nesse processo. Era um cara fantástico, rapaz. Eu diria que o Ari Rangel, na época, e Cristóvão Rodrigues também foi um outro cara muito importante, assim, naquele período dos anos 80, né, e 90 do Carnaval Baiano. Do entretenimento, né? A gente fala Carnaval do Baiano, entretenimento. Um gravava e o outro tocava. Né? Você falou aí, a gente voltando aqui só ao assunto dessa mudança no dia que eu fiz o podcast com o Ricardo Chaves lembrou assim, muito forte da questão da briga do Aldó, né? A gente até publicou no podcast. Eu vi. Qual foi? Porque assim, os caras do Eva, Jorginho Sampaio, que é um cara muito criativo, né? Muito, bastante. Jorginho fez assim, Pedrinho, o cara no Aldó que é escrito exageramos, se vire aí com a... Aí, pô, fiz o Aldó que era exageramos, tomando tudo, né, Aldó, e pequenininho no meio tinha Eva e Asa. E aí, colocou na rua, aí vocês sentiram ali, pô, esses caras botaram, vamos conversar, né? E aí a gente fez Mudei Daí, né? Com o Ricardo Chaves. A gente aproveitou o slogan que a gente nem estava usando mais, porque já era um slogan. Era o slogan anterior ao do bicho. A gente já estava usando o bicho. Aí voltamos pro Daí, Mudei Daí. Você tem essas imagens ainda? Tem. Inclusive a gente usou, né? Eu não lembrava desse Letícia fato, vai botar aí. Eu tenho registro disso também. Aí veio o Misael, com dinheiro sobrando na época, fez assim, eu quero entrar nessa briga aí. Mas Misael, você não tem nada a ver com isso. Não, eu quero entrar nessa briga aí. Aí botou assim, bloco beijo e manda beijo, o que é bom não se muda. O que aconteceu? No final do ano acabou, porque brigaram, né? O bloco nem saiu, né, no final do ano. O que é bom não se muda, acaba, né? Aí, acaba é seu. Aí veio o quarto, que foi o Camaleão, e que me pediu para participar, que era Chiclete Camaleão, ponto final, para encerrar a briga, né? Eu não me lembro 4 Aldó seguidas, essa da confusão. Mas, assim, é um registro, né? Antigamente tinha essas confusões, né? Era um faltava a placa nessa época, né? Você lembra, rapaz? Faltava a placa. Chegava o verão, para marcar e só um Vou detalhe. lembrar de um outro profissional que teve uma participação, que era Roberval, né? Sim. Né? Acho que era um cara que Roberval, Fred? Roberval da Chaves. Ah, tá. Que fazia um atendimento assim, muito gentil. Você sabe que ele botou o Luizinho para correr a pontapé, né? De lá da Chave, né? Esse episódio. Teve um episódio desse. Eu vou contar aqui a história. Foi. Eu acho que já prescreveu, né? Porque na verdade é o seguinte, eu acho que vocês são mais testemunhas do que eu ouvi essa história de vocês, né? Uhum. E Ricardo é genro de Zé Linhares, do falecido Zé Linhares, né? E eu acho que Ricardo propôs a vocês, pô, o que vocês não fazem com o meu sogro e tal? Tinha uma história dessa. E aí vocês falaram questão de negociação, de preço. E vocês já estavam negociando com o Roberval, porque vocês eram clientes de Roberval. Acho que era Luizinho que estava negociando. Aí terminou que, acho que alguém descartou lá Zé, porque Zé tinha um preço maior, alguma coisa assim. E isso chegou, obviamente, no ouvido de Zé, né? Aí Zé foi lá e chegou lá no ouvido de Roberval, fez, pô, você está vendendo, né? Você está me passando para trás, vendendo mais barato e tal. Aí Roberval ficou pé da vida. E aí, quando o Luizinho vocês resolveram o que ia fazer com o Roberval, porque tinha um preço melhor, que ele chegou lá em Roberval botou ele para correr lá da sede, né? Porque, né, sai daqui eu tive que ir lá contornar e fechar a campanha, fechar as placas, fechar tudo. O Roberval briga, mas depois ele fica de bem. Ele ajudou muito, ele ajudou muito o meio, Roberval. Muito mesmo. Muito. Outro cara que foi muito, muito bom pro meio, né? Isso foi o gerador, viu? Vocês tiveram um problema de gerador na rua antes também, Algumas né? vezes. Algumas vezes. Mas isso foi uma homenagem a vocês, você percebeu, né? Obrigado. Eu estava me lembrando aqui da transformação do carnaval. Quando a gente começou, e alguns anos depois, você deve se lembrar mais até do que a gente, que você estava do lado da criação, você sempre tinha expectativa de
como viria a mortalha do Pinel, como viria a mortalha do Crocodilo, do Eva. Você tinha expectativa que os foliões tinham da decoração do trio. Na época, os trios não eram carretas. Aí você lembra que os trios eram painéis pintados. Você mesmo pintou muito trio ali com tinta guache, né? Noite. Não é verdade? Muita noite. E isso gerava uma expectativa nas pessoas. Não sei se você lembra que a gente geralmente fazia uma apresentação no Farol da Barra na semana que antecedia o carnaval. Na Feira Noel, né? Isso, e a Crocodilo, todo mundo ali ficava na expectativa para ver como é que o trio vinha, a decoração do trio. E isso ajudava até a vender abadá também, né? Isso tudo foi se perdendo com o tempo, né? Eu acho que uma das coisas que levou a isso muito foi quando nosso carnaval começou a ser muito comprado pelo folião de fora, pelo turista, quando se tornou um produto muito nacional. E principalmente quando você deixou de vender o bloco, o pacote dos 3 dias. Quando você começou a vender o abadá, não pelo bloco, mas pela atração. Aí você começou a perder a cultura. E isso foi se esvaecendo, né, com o passar dos anos, né? Havia uma cultura de pertencimento. E se foi transformando, né? Nos blocos. E aí depois disso se perdeu e virou o fã, né? É o fã que conta. O cara sai um dia com fulano, outro dia com fulana e faz a festa. Mas eu acho que, de qualquer forma, ainda perdurou durante um tempo a questão do encontro, né? Que eu falo, acho que até ali, o início dos anos 2000, ainda tinha muito isso. Você ia pra rua para encontrar alguém. O negócio do entretenimento, né? Que seria um caminho um pouco mais natural quando o negócio começou a crescer mais, né? O que seria um pouco mais natural, entendeu? Eu achei que foi um crescimento, de certa forma, normal, tendo essa diversidade, o bloco. Tiveram outros equipamentos que a cidade contemplou, como camarotes, né? Surgimento disso, de outros amadurecimento também, as outras modalidades também foram contempladas com aperfeiçoamento. Eu achei que acho normal. É a transformação, né? É a evolução. Eu estava conversando recentemente com um professor, ele está querendo fazer um trabalho aí sobre inovação, né? Ele citou um autor, acho que é um economista alemão, que ele fala sobre essa questão que a criação ela precisa destruir o que existe para poder criar uma coisa nova, né? E se a gente pegar, digamos assim, eu acho que ali 80 foi um ponto de inflexão no carnaval, porque quando existiu o trio desde 50, mas em 80, né, aquele trio Toys Monte viabilizou um bloco de trio como ele é hoje. Porque até então os blocos eram batucada, né? Ou então a orquestra em cima. E aquele trio daquela forma foi viabilizado a partir de 80 e 81. Houve uma ruptura para trás para ter a evolução a partir daquele trio Traz o Monte até o dia de hoje, né? Pronto. E aí houve uma evolução que né, digamos, teve o seu próprio caminho, né? Porque se você pegasse antigamente Jacu, próprios internacionais, tudo era orquestra em cima, você não sabia nem quem cantava. O povo cantava, na verdade, né? Porque a orquestra ela não tinha esse poder de sonoro, né? Famosíssimo. Uma porra dessa. Valtinho Queiroz, né? Foi um grande compositor, né? Não lembro dessa, não. Mas o Jacu tinha grandes músicas de Valtinho Queiroz, né? E aí foi Jacu e Barão. Mortalha Azul Turquesa. Sim. E os próprios internacionais também tinha grandes Indo, Coruja e tal. Aí isso foi mudando, né? E, pô, os caras, esses blocos que surgiram ali, Traz dos Montes, Camaleão, Eva, destruíram ali em algum momento os internacionais, os Coruja, porque os caras né, tinham outra pegada, né? Agora, amigo... Os caras são de fantasia, né? Agora a gente tem que tirar o chapéu aqui para o seu Bel Marx, né? E o Camaleão. É impressionante essa simbiose dos dois ali e da perpetuidade do sucesso, né? Anos e anos e anos. Esse ano eu vi o Chiclete, ó, eu vi Bel passar com o Camaleão, é impressionante, rapaz. É a mesma força de 30 anos atrás. E Bel, cada vez mais menino,
A gente envelhece e ele vai rejuvenescendo. Impressionante. Eu não tô velho, não. Tá? Eu fico impressionado com a vitalidade dele. É um negócio assim, diferente, rapaz. Fale por você. Rapaz, não, é impressionante mesmo. Impressionante. Mas ele Eu tá muito sempre bem. comento isso. Bel tá... Rapaz, Mas eu acho que é muito mais Eu a não coisa sei é muito se é mais aquele- centrada na figura de Bel, Eu acho- sem tirar o mérito e a competência do Camaleão. Mas a figura de Bel, a prova disso foi com a saída, com o desmembramento do Chiclete, né? Então você tem Bel assim ele tem um séquito de seguidores, de fãs, que parece que é algo Mas renova o público dele. Isso aqui é a coisa que eu acho interessante. Ele é um cara que está com 74 e tem um Rapaz, público ali de 30 anos. Eu tenho um filho de 19 anos que gosta de ouvir Bel. É. Agora, eu acho que o sucesso dele, eu vou até experimentar aquele produto que ele fala, como é Choco. Como é o nome daquele produto que ele vende? Eu tomo. Choco, como é? Né, eu sei. Choco Energy. Choco Energy. Eu acho que é aquilo ali, rapaz. Não é possível. Porque o cara, rapaz, é de uma vitalidade. Ele tocou esse ano todos os dias. Aí é jabá, Bernardo? Não é jabá, não. Vou falar com o Léo. Léo, você vai ter que pagar pelo menos os crocodilos aqui, viu? Léo, eu vou mandar minha nota fiscal já. Mas tem uma coisa interessante, assim, você falou de... Léo é empresário do... Quem foi que falou aqui Bel, que acha viu? que é mais Bel? É você, não foi, Renato? Mas assim, eu vi quando o Bel foi para o Camaleão. O Bel não, o Chiclete foi para o Camaleão. E aqui é uma visão minha, uma percepção minha, né? Eu lembro que o Camaleão tinha saído de Luiz e estava num momento também difícil do bloco, né? Houve um desgaste ali da relação do artista com o bloco. E o Chiclete vinha também de um desgaste de uma relação com o bloco anterior, que eu acho que eram os internacionais, né? E tinha um detalhe, o Chiclete na época ele tocava muito galope. Então eu me lembro que festas assim, em alguns clubes, o pessoal não queria fazer com o Chiclete, por causa de briga, de confusão, né? Então o Chiclete tinha uma imagem de ser uma banda que as pessoas gostariam de ouvir, mas ninguém queria ir para a festa com o Chiclete naquela época, né? E aí, quando juntou o Camaleão e o Chiclete, eu acho que os dois formaram uma grande parceria, porque um ajudou o outro a se recuperar naquele momento, sabe? Você falou de simbiose, né? Tem até a ver com o camaleão, né? O animal. Né? Eu acho que houve seria um casamento muito bacana da parte dos dois, né? Porque o Camaleão foi mudando também, o Chiclete foi mudando também o estilo musical, tudo. É verdade. Pô, é impressionante. Eu comecei no carnaval em 77, acho que Bel começou em 79. Eu vou esperar ele se aposentar para uns 2 anos depois me aposento. Amigo, não espere não que você não vai aguentar, amigo. Pule fora. Se me quiser desenhar é mais fácil que cantar, né? A não ser que você tome Choco Energy aí para concorrer com ele. Sim, aí a gente, voltando aqui ao assunto, esse assunto aí das bandas, né, de asa e tal, houve algum momento ali no asa, quando, aquela confusão de vocês tentaram manter o asa dentro do Crocodilo? Assim, eu me lembro que quando eu soube, já era um fato consumado. Eu sei que tinha a questão do horário, mas isso não foi tentado, não, porque assim... Mas Pedrinho, não... Bom, aí meus amigos aqui me corrigem se eu Já estiver sei o que ele errado. vai falar e eu concordo inteiramente. Eu não sei se você está lendo minha mente, amigo velho. Tô. Nesse caso, Rapaz, não teve negociação. já chegava com a solução. Não teve negociação. Comunicava. Ó, fechei com Eva. Teve um Você disparo. Teve um disparo de uma última conversa. Tem chance e tal, mas não teve um prolongamento de... Foi um balão de ensaio para ouvir. Só Isso ouvir aí a não mesma dá. coisa, já Isso é do fechamos. jogo, cara. Isso é do jogo. Com o Ricardo Chaves, Não, lógico. Ricardo, quando veio pro Crocodilo também, como você falou, Pedrinho, Ricardo deu uma ressurgida fantástica. Ele Muito. se animou no Crocodilo. E Renato, que nessa época que estava como executivo do Crocodilo, à frente, acompanhava Ricardo nos outros estados, nos carnavais fora de época e tudo mais. A gente estava fazendo o plano no dia da reunião de avaliação do pós-carnaval. Renato super animado, eu animado, Fred animado. E aí senta o empresário de Ricardo, e ele diz, olha, foi bom,
temos uma relação excelente com vocês, mas não queremos renovar para o próximo ano. A gente quer mudar, a gente quer dar uma... Eles usam a expressão, queremos mexer. Você lembra disso, Renato? Queremos mexer. Isso é do jogo, cara. Quando a gente era mais novo, às vezes a gente ficava assim um pouco incomodado e tudo mais e tal. Mas hoje, olhando para trás, né, Fred? Isso faz parte. Eu achei, assim, fazendo uma leitura, eu achei que não era o momento. E eu acho até que eles acham isso hoje, né? Eu acho que eles deveriam continuar conosco. Eles quem você fala? Eu acho Paulo Borges e Ricardo. Né? Eu acho que foi um momento... Eles foram para onde ali quando saíram? Foi pro Frenesi. Não. Frenesi ele foi quando saiu do Pinel. Não, acho que não foi Frenesi não, Fredão. Foi não. Ele foi pro Frenesi quando ele saiu do Pinel. Aí ele foi pro Frenesi, do Frenesi foi pro ela. Eu também não estava tentando puxar para minha memória e não consegui. Coruja, isso aí. Coruja. Verdade. Coruja. Então, achou que De quem era o Coruja naquela época? Rapaz, eu acho que eles estavam vendendo, negociando, né? Não sei se... foi isso aí. Aí depois Ivete foi quem... acho que aquele menino do Jornal à Tarde era um dos donos e tal. Tinha um bocado de gente, era um bocado de gente. Tinha um bocado de gente. E depois... Sérgio... E não foi uma boa mudança para ele. Não era Sérgio Simões, pode ser? Sérgio Simões, exatamente. Sérgio Simões. E não foi uma boa mudança, eu não me lembro de ter sido uma boa mudança para ele. Né? Não. Mas assim... E depois teve aquele Aldor, que não era Ricardo, mas parecia que era Ricardo. Uma pessoa assim sentada, com um bonezinho. Quem foi que fez isso? Foi o Coruja. Foi o Coruja. Eu não lembro dessa. Você não trabalhou pro Coruja? Não, nunca fiz nada pro Coruja. Bom, mas isso minha memória tá lembrando aqui, mas não é o que parecia, mas não era. Mas uma coisa legal que eu me lembro que a gente enfatizou muito quando o Ricardo foi pro Coruja foi a questão do melhor puxador de trio, né? Isso. Que é uma expressão até engraçada, né? Que puxador, na minha época, era o cara que puxava fumo, né? É o que eu tô lembrando aqui. Né? Mas... Ele gostava de usar essa expressão, sempre gostou, né? E parece que tinha uma premiação, né? Tinha uma premiação dessa pós-carnaval. De puxador. E que ele venceu. Ele era bom. Sempre foi muito bom. Mas ele passou a usar isso como um slogan. Um slogan, Um slogan de carreira. Eu acho que começou ali ainda no Pinel, porque assim, ele era um cara muito consciencioso, de chegar e dizer assim, olha... A segurança, puxa a corda na frente, porque tem artista que não tá nem aí, né? Tocar o pau. Presta atenção ao ele tinha esse cuidado, ele tinha o time assim, né? certo das coisas. Tinha, não tem, né? Tanto ele quanto o Duval também tem um sentimento de bloco bom e Bel também tem um. Quer dizer, sim. Já que falamos de Bel, os três têm um sentimento de bloco muito importante, né? Até porque eles têm uma visão do bloco, desse bloco mais antigo, né? Que tinha. Os três têm. O artista que chegou hoje, às vezes ele não tem essa ligação tão grande. Como Bernardo e Renato falaram, a gente não levou assim com nenhuma raiva o sentimento assim, porque as pessoas saíram e tudo. Não tem esse sempre papo nutrimos conosco. a melhor relação pessoal, mesmo depois desse. Ricardo é um cara muito bacana. Com Paulo Borges, com Duval e Marcelo. Sempre o maior respeito, enfim, sempre. Tanto é que depois o Ricardo voltou, né? O Ricardo, depois a gente negociou para ele voltar fazendo uma dupla ali com Daniela e tal. Enfim. Ô Fred, puxar um assunto aqui que eu me lembro que nós fizemos ali nos anos 80, não só para o Crocodilo, né, mas fizemos algumas parcerias de busca de patrocínio, e você foi um cara muito pioneiro nisso, né, de buscar patrocínio para trio, né, e também a questão do camarote, eu acho que você podia até depois abordar um pouco esse assunto. E eu me lembro que talvez o primeiro grande patrocínio de um nacional, que estivesse envolvendo um trio, no total, eu acho que foi o grande anunciante, foi o Crocodilo que grande fez um anunciante projeto nacional, eu acho, a sair num bloco, foi a CIA. Qual foi o outro?
Não, até tinha, mas não tinha naquela dimensão. Tipo assim, eu acho que o Crocodilo, na época com o Fred, deu liberdade, até tinha uma visão publicitária, que ao contrário, por exemplo, se a Consul patrocinava o Pinel, aparecia uma plaquinha lá, Consul. Eu acho que a grande sacada nossa foi a gente ter envelopado o trio todo de CIA. Na época não era nem envelopado, era pintado, né? Ainda, mas assim, mas eu entendi o que você quis falar. Era o trio era um patrocínio todo. exclusivo. Tanto que alguns parceiros concorrentes de bloco até vinham com ironia. O trio da CIA. Lá vem o trio da CIA. Não era o trio do Crocodilo. Lá Mas vem o aquele da CIA. trio Mas no ali carnaval seguinte, virou referência. eles costumavam também fazer visitas à CIA, tá entendendo? Lembram disso? Vocês não lembram, não? Olha bem, Não Renata. De dê nome aos bois, Renata. Não, vários. Aos bichos, aos Não vou bichos. falar não, mas a CIA, no outro ano, tava todo mundo lá na porta da CIA em São Paulo. Pá. Mas, na verdade, aqui vai um abraço para um grande amigo nosso, Evarista Moedo, né? Que foi Ele trainee, acreditou. foi da turma do Marista, foi Ele contemporâneo de Marista. Tinha um chefe dele também. Ele lá do era marketing. trainee. Olha, pra você ter ideia, Petrinho, eles deram camisa para toda a segurança. Eu tenho Qualidade camisas até. excelente. Essas camisas eu tenho até hoje. Anos. Camisas de altíssima qualidade, Qualidade. né? Porque eles Camisa tinham bonita. as fábricas têxteis, né? A camisa da segurança era melhor do que a Era melhor do que a Era mortalha. fantástica, rapaz. Era Era linda. Linda. Mas sim, Sim, eu tô falando porque eu acho que foi um marco. um ponto também de mudança. Foi. Eu lembro que no outro ano, o Beijo, o Pinel, todo mundo veio me pedir para fazer projetos Justiça com essa seja dimensão, feita. né? Esse O Beijo fez cidadão Coca-Cola, o aqui Pinel fez Consul. fazia... a senhora sabe disso, né? Aerografado. Fazia no aerógrafo e que ele tem a sua alergia e eu ficava lá, né? No plantão, né? É. Você, Eu ficava- a gente revezava. Mas Era mais Fred, ia era mais muito. Fred. Eu ia muito, viu? Você Não, ia, mas você dava um plantão, era 10 por 1. é porque né? você tinha que ocupar esse espaço, não, senão outro É que o bloco Fred ocupava. fazia de outros patrocínios, ele botava Pitu, Bameirinho, tudo a gente fez lá, eu né? tinha outros Ocasião- interesses Tinha também. outros interesses. Resultado, aí eu levava nessa agência, a CIA tinha uma house chamada Avante, e eu tô me lembrando do nome, eu me lembro do Mídia, que era Gamboa, agora o nome do chefe de Gamboa eu não tô me lembrando aqui, tem muito tempo, mas já eu lembro. E a gente levava lá e o cara dizia assim, irretocável, era um sujeito grande, 2 metros de altura, ele dizia assim, irretocável. O projeto de Pedrinho. Projeto desse cidadão. Aí no outro ano, que roubaram esse patrocínio da CIA, vocês verem placa da CIA aí, é porque foi roubo do roubo, viu? Né? Roubo do roubo, né? Mas já está prescrito, né? Não, já está prescrito, né? Não tem problema. Levamos da Brahma, aí tinha lá o Marcel Teles. Roberto Gonçalves. Não. Roberto Gonçalves. Quem aprovou uma vez foi o próprio Marcel Teles, que é hoje sócio De Alemanha. do... Foi? Foi. Isso O próprio eu Marcel também não Teles, sabia, não. ele aprovou e estava lá Eduardo Fischer e companhia, taranana, também do mesmo jeito, irretocável. Tem uma Irretocável história. é a minha palavra que eu estou dizendo, que eu não me lembro o que foi que os caras disseram. Tem uma Rapaz, história é muita interessante, história que a gente uma história interessante com esse trio da. Também projeto de seu Pedro A gente da fez um trio que foi a gente fez a boca do crocodilo na frente do trio do crocodilo, lembra? Eu lembro. A boca Lá em aberta. Castrão, né? A gente fez de madeira. Mas o projeto, antigamente se fazia o projeto. Eu tenho até botei aqui com a Letícia o projeto aí. Mostrar. Essa boca do crocodilo abria e fechava. Só que com o tempo, Queimou, ela aqueceu o caminhão, o motor do caminhão que era na frente, aquele motorzão Mercedes, toco. Começou a aquecer, aí o cara disse, tem que deixar ela aberta, a boca do crocodilo só pode ir aberta para tentar ventilar. Mas você sabe que aquilo foi uma atração infantil para as pessoas, né? Porque antigamente as Não, crianças aquilo iam muito para rua. espetacular, teve uma mídia Mas o maravilhosa. projeto foi feito para C&A. E a C&A é uma bolacha, né? É isso aqui, né? É. Assim. Aí eu acho que levaram a C&A, não ficou pro crocodilo. Aí Fred fez, Pedrinho, transforma esse projeto aí para Brahma, porque já mostrei para Roberto, gostou aí. Como é que a gente transforma para Brahma? A Brahma a marca era um retângulo. Aí o que a gente fez? Criamos umas tampinhas da Brahma, que pegou o mesmo formato da bolacha do... Lembra disso? Aí cortamos em chapa. Na época não tinha recurso de plotagem, cortamos em chapa furada para passar o som. E depois a gente soldava, né? E aí Em Halter, né? era tudo cortado na chapa. Uma Halter. Que é alto. É uma máquina que você corta no leite.
E aí nós pintamos essas tampinhas aqui lá em Lauro de Freitas, num sítio que meu pai tinha lá. E enquanto pintava o trio pintava lá em Pirajá, né? E as tampinhas lá em Já estava lá Lauro em de Freitas. Castanho esse? Ficava, acho que estava em frente ali no Aquele lá ali em Lauro de Freitas. Porto lá Seco, em- Pirajá, em Porto aquele Lauro Seco. de Freitas, Bernardo, que era as Pascais de Macedo. Ah, não foi em Castrão que Ali pintou o foi trio, Caminho foi em de Castrão. Caminho de Areia não, é outro nome. Areia Branca? Areia Branca. Areia Branca. Areia Branca. Não, mas pintou em Você estava Castrão. nesse Areia Branca? Tá, mas pintou em Eu tenho Castrão. foto sua. É? Eu tenho foto sua pintando. Aí pintou lá em Castrão, tanto que quando eu estava pintando esse trio, eu encontrei com o seu Armar na sede de vocês. E mostrei o projeto, ele fez, por que não faz da boca abrindo e fechando? Eu digo, pô, como é? Ele fez, você tá lá onde eu estou em Castrão? Ele fez, não, Castrão sabe, acho que era um parceiro, né? Bota ali fazia muita coisa. um redutor no para-choque, tá? Ele, o seu Armar deu a ideia, levamos para Castrão, o Castrão fez, né? E depois teve aquele aquecimento lá, e a boca abriu. O croquis desse abrir e fechar, quem fez foi o seu Armar. Seu Armar, na sede do Crocodilo ali. Exatamente, para Castrão fazer. Exatamente. Não, aliás, falar nisso, Sabe quanto ele cobrou? Nada. fazer um Eu não me registro lembro desse aqui detalhe, não. de Negócio Castrão, inacreditável, né? da Metal Castro, É. que foi uma figura importantíssima na história do Crocodilo. Muito. Importantíssima. Foi uma pessoa que Alma nos deu a boníssima. mão, épocas de vacas magas, vacas magérrimas, e ele estava sempre junto da gente, fazendo Figuraça, trio rapaz. e ajudando e apoiando. Foi uma pessoa espetacular, que Deus o tenha em um ótimo lugar. Só concluindo esse do trio da Brahma, que ficou maravilhoso, né? Era o trio da CIA que virou o trio da Brahma. A gente foi soldar essas tampinhas na Vitória. E aí quando soldou a tinta que estava no trio, e a tinta da tampinha, quando foi soldar, o chá derreteu ali, ficou tudo escuro, e teve que retocar as tampinhas. Se a Um gente fizer isso hoje, negócio de então, louco. por isso vai aprender a gente. Soldou Vem as gente da tampinhas na rua. prefeitura, vem Meio gente do ambiente. estado, o povo vai aprender. Não, se você for ver essa história, né? Essa turma nossa, a gente pegou todo esse processo, né? Você lá com o retroprojetor, riscando. Aquilo ali não existia, velho. Não existia aquilo ali. Era um trabalho Artesanal, né? artesanal. Totalmente. Entendeu? Aí entrava pela noite, as muriçocas saía comendo todo mundo, agarrando todo mundo. as Comeu muriçocas. você, né? Resultado. Aí depois você evoluiu. Você começou a fazer aplique, começou a pintar, aí vieram as telas ortofônicas. A tela ortofônica, você sabe muito mais do que eu, foi uma revolução. É. Porque a tela permitiu, inclusive, que a gente conseguisse mudar a programação do trio, dos 3 dias do alternativo para os outros 3 trios. Né? Aí depois vieram os painéis De LED, coisa. né? de LED. Que eu acho que despersonalizou, né? Personalizado. O painel de LED você acabou todo mundo igual. porque você pode passar várias pessoas assim. Então, Ficou pastel. mas Ficou é o pastel. processo de evolução. Até mesmo. fazer uma ressalva aqui de novo a Bel, porque Bel ele tem uma preocupação de ele compor pintura no trio até hoje. Esse ano a gente fez um trio para ele que era preto e branco, todo assim, bem gráfico, assim, só umas ondas pretas e brancas, e botou o LED. Eu achei que ficou bacana. Mas assim, Brau tem uma preocupação um pouco com a estética. Sim, tem As muito. mulheres, Daniela tem, Ivete. Mas os trios são todos iguais dela. Claudinha viu? tem É tudo LED. um pouco, É. que é sempre uma alegoria. Cláudia tem muito até. Eu acho que Cláudia tem. Cláudia tem, né? Cláudia tem muito. Não, botou o LED depois, mas pô, quem inventou o negócio do teatro, essas coisas todas pro pessoal dançar, vamos dar César o que é de César também. Então, ela sempre teve a preocupação. Teve a época que ela tirou o Pedrinho da Rocha, a contragosto nosso, e veio Gringo Cardia. É verdade. Lembra disso? Mas Ali depois eu foi tive outra que ajustar a fantasia, né? Pois é. Não, e o Eu Gringo, prefiro até é nem, porque vocês não lembram. nem Sim, entrar mas nessa eu- discussão. Gringo Cardia fez um negócio de uma saia no trio. Vocês não devem lembrar disso. Fez uma saia no trio, a saia encostava no asfalto, né? Aí quando o caminhão saiu ali no Farol da Barra, que o cavalinho curvou para pegar direção Ondina, a diabo da saia enrolou no eixo e parou o caminhão. Parou. Você era um ápice, era talvez o grande criador, né? O grande
cara de criação. Não, ele é um moda e design maravilhoso. mas Agora, assim, às vezes o quando cara você não adequa conhece da isso, história da dele. história, da realidade Da do que ele está realidade, né? criando. A ideia, a concepção foi bonita, mas a aplicação, resultado, teve que se parar, tentar dar ré, sair cortando, que estava todo enrolado no eixo, e o caminhão parou de andar. Pouca gente lembra disso. Falando aqui em adaptar, uma vez quando o pique saiu o pessoal saiu do Pinel e fundou o pique, né? E que tinha uma pretensão de ser o bloco, sei lá, o nobre dos nobres, né? Aí os caras contrataram Carlos Bastos para fazer a moto. Aí Carlos Bastos entregou um quadrado mesmo, que era uma borboleta pintada, né? Naquela época os processos eram tudo feito lá em São Paulo, era um silk semi-industrial. Não tinha como fazer aquelas nuances todas, porque era tudo... Ele é americano e Nova Odessa, chapado, né? Eram as cores chapadas e tal. E aí os caras ficam, como é que resolve aquilo? Um quadro desse também, os caras pagaram uma grana lá, obviamente, Carlos Bastos era um cara famoso. E ele fez assim, acho que Carlos Bastos fez assim, eu fui no jardim, vi uma borboleta, me inspirei e fez a borboleta lá com o pique, teve né? um ano que foi Maria Daí que fez a mortalha da gente ou não? Não tenho recordação, Não me não. lembro, não. Também não. Ele Aí falou veio de parar Carlos na minha Bastos. mão, aí eu tive que pegar, obviamente, fazer um adequação? processo mais simplificado daquela borboleta, e não tinha como, era uma mortalha compridona, com negócio quadrado. Aí eu fiz vários quadros, assim, com mudando de cor, aí assinado, o Carlos Bastos mandou para ele, aprovou, assinou, Era aquele processo cilindro aí, nessa época? era cilindro. Naquela época, muita loucura, né? A gente ia para São Paulo, aquelas coisas todas, né? Fazia... E rezar para chegar, né? E rezava para chegar, né? Era Fantasia, né? Valença, no Rio de Janeiro. Não, teve Valença Comprava aqui. em Sergipe o tecido, né? Não? Não, é Acho que Valença Rio. É? Valença Rio era. Não era aqui, não. É. Não, Valença mas Rio. a A coisa era estamparia em feita São lá em Paulo. Americana e Odessa, Nova É. Odessa, né? Que elas falam. Tinha umas 3 fábricas ali que trabalhavam Eu pra fui, gente acho que ali. uma vez com você. Pedro. Texicolo, Primor e tal. É. Os caras eram bons, assim, né? Mas na época era o que tinha. E essa questão, só fechando aqui do trio, no dia que a gente estava com o Ricardo aqui, ele lembrou daquele trio que ele disse que para ele foi o trio que ele mais curtiu. Foi aquele trio que a gente construiu lá em Castrão, que a prefeitura depois barreirou o trio, não pôs sair ninguém. Ali é 1 hora de conversa para falar daquilo ali. Rapaz, teve um assunto sobre esse trio que não foi posto na mesa ainda, que poucas pessoas lembram. Eu acompanhei dentro do Instituto Médico Legal, eu e Sapucaia, Luiz Sapucaia. Aí a gente estava dentro, esperando a solução, esperando sair do Instituto. laudo. O laudo. O sujeito saiu de lá com o laudo na mão, com a liberação do trio. Primeiro ele passou e disse, tá tudo resolvido, já vamos soltar o laudo. Aí ele foi, demorou uns 40 minutos. Quando ele saiu extremamente nervoso. Disse, olha, eu não vou aguentar com isso não, o laudo que eu falei a você está aqui, ó. Chegou o laudo, blá, 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 lascou o laudo todo. Entrou, o que é que acontece? As pessoas não estão lembradas, inclusive Castro tentou intermediar com então o governador, né, que foi colega... Paulo Souto, foram colegas dele do curso de geologia, Mas parece. foi aí que começou o encaminhamento da solução, né? Mas aí, foi exatamente a partir daí que estava a solução. Só que as pessoas não lembram que foi exatamente o ano daquele acidente do Batomuxo. Lembra daquele acidente no Rio de Janeiro? Lembra? Que morreu um bocado de gente no navio. Mas eu não sei se foi no mesmo ano, não. Foi no mesmo ano. E veio exatamente 2 meses depois, em pleno carnaval, alguém tinha que assinar algo que era inusitado, que ia sentar, que ia morrer um bocado de gente. E era um projeto como outro qualquer, só que estava à vista. Foi isso. Não se fechou, não se fez o PA fechado como era. Na verdade, a gente fez um trio para tirar o peru, você se lembra disso? Pois é. Ele tinha uma visão espacial, Pois era é. todo tubular. Pois é. Era leve a estrutura. E eu me lembro que rapaz. Carlinho Brau chegou lá, eu tava com o você. LED rodando. Carlinho Brau fez assim, porra, maravilhoso, né? E no outro ano, assim, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eles fizeram um trio novo dele, aquele trio Remetia maravilhoso, muito a ele. obviamente. Hein?
Remetia muito ao trio. Tinha uma referência Quem? àquela questão... Qual? Não. Quem? Foi? Mano, seu Porque a gente trio. fez um trio todo tubular. Assim, não tinha aquela estética do trio, É, sabe? lembro, é. Que era uma estética mais modernosa mesmo, tentando... Aí eu lembro que teve que botar aquelas caixas os sacos de areia imenso na frente. Pra não empinar. Só liberaram 12 pessoas, a banda e os holds, o técnico de som, né? Era um negócio assim, um negócio absurdo. Não podia subir ninguém. E tinha um oficial da Da polícia, polícia na todos ponta. os dias. É. E o diabo do trio não sentou. Não sentou em momento algum. Ele não ia sentar. Castro falava. Talvez tenha sido um dos primeiros trios elétricos a ter cálculo estrutural e tudo. Aquele. Não Porque tinha antes dúvida. era. É. Eu me lembro quem desses. Era no olho. Esses pioneiros, precursores da construção de trios elétricos, uma vez eu ouvi testemunho de um deles dizendo assim, ó. A gente foi fazendo. A Castro depois me disse assim, ó, sabe por que não acontece acidente? Porque muitas vezes tem um PA ali com peso de 2 toneladas, mas o cara era um prático e o cara botou uma estrutura para 4 toneladas. O caminhão fica mais pesado, mas também a caixa não cai. Não vai cair. E era porque comum o gerador ficar logo atrás do caminhão, para poder Colado. compensar. Colado. colado atrás, ali no fio. E os caras me enchiam de caixa de prego para poder, sei lá, juntava ali 1.000 quilos, não sei o quê. Aliás, foi a Pra nossa poder- primeira aquisição, né, Bel? Foi um gerador de 60 kVA, É. que também durou, mesmo com iluminação nova, mesmo com novas tecnologias, que precisa de 360 kVA, isso e aquilo. O velho lá o PERC, sei lá, não me lembro qual era. Não, era um MWM. MWM, velho, de 60 kVA. Novo? Trabalhou anos e anos, suportando as novas tecnologias e nunca deu. Quer dizer, deu pau como qualquer um deu. Mas eu lembrei de uma coisa aqui agora, que é uma história que vocês têm uma influência também muito grande, que é na questão da patinha do camaleão, né? Porque vocês fizeram uma festa ali com Ricardo Festa Chaves. dos bichos. A festa dos bichos, Ricardo Chaves e Chiclete. Chiclete. E a festa dos bichos, eu me lembro que eu fiz lá 2 patinhas, estava começando a trabalhar com computação gráfica. Né? Aí fizemos 2 patinhas e eu lembro que a sede de vocês na Graça, ou na Barra, a da Barra do Camaleão na Graça, a gente pintou o chão todo de patinha, não sei se você lembra disso, né? Hoje em dia é inviável isso, né? Sem autorização. Sem autorização, né? E a festa foi sucesso e tal. Quando terminou, eu lembro que... Eu até peguei umas imagens, viu, Letícia? Que é o camaleão... É o camaleão, ó. É o crocodilo abraçado com a tartaruga, é o crocodilo de Baiana. Eu não aguentava mais desenhar, porque toda hora... Porque não era uma marca. Digo, você tem lá naquela busca de ser publicitário, cada vez que o crocodilo ia para um evento, o crocodilo tinha que desenhar dele, né? Em função daquilo, né? Aí, sertanejo, forró. Aí eu disse, gente, ó, pô, tudo bem, vocês têm um mascote aqui. Fui lá na sede, depois da festa, né? Acho que o Renato estava lá, o Luizinho e tal. Eu disse, ó, essa patinha aqui é a cara da pata do crocodilo. Porra, bicho, vamos botar isso aqui como marca do crocodilo. E a gente deixa o mascote para uma situação ou outra ali e tal. Aí esses caras chegam para mim, você tá com preguiça de trabalhar, porra, não quer desenhar a porra do crocodilo mais? Me lembro. Aí você... Vai lá aí procurar seus amigos do ficaram. camaleão. Como era perto, ali, né? Eu tava ali, era final da tarde, eu fui lá pro tinha um amor camaleão. muito grande pelo bichinho, né? Você fez cada bichinho maravilhoso. Sim, pô, sim, mas eu não ia deixar de fazer, mas assim, era para facilitar algumas Quer dizer coisas, que né? ele disse que você tava com preguiça de trabalhar. Aí Foi. quem falou deve ter sido Luizinho. Foi você, eu acho. Tá com preguiça de trabalhar, não quer desenhar mais, porra. Você, Deve ter sido ele mesmo. É isso, a cara de a Renato. cara de Renato. Aí eu disse, pô. Vai correr preguiça de trabalhar, Pedrinho. E o pior é que lá no camaleão também não foi coisa muito rápida a aprovação, não. Tio pra me agradar, fez assim, ó, pega as 2 patinhas, bate no tio do ar do camaleão. Eu digo, pô, tio, ninguém vai ver, pô, no tio do ar do camaleão, pô. Aí botou maior. Ainda bem que nós não topamos, e ainda bem que o Tinho pediu para você colocar discretamente e foi construindo aos poucos. Porque uma marca, ela só se consolida com uma sequência. Se você tivesse colocado a patinha do crocodilo, talvez certamente não teria o sucesso que tem hoje no camaleão. Porque tem a ver com o camaleão, mas com o chiclete, né? Obviamente. Tem a ver Tanto que tem uma associação com o chiclete. A Né? evolução
e a história que o Camaleão depositou nela, né? Vocês depositaram. Você olha para a patinha, traz uma história para aquilo, né? Para falar essa questão de fantasia, eu ontem fui até na TV Band, que eles me chamaram lá para cada premiação, para mostrar. E aí a menina comentando que a fantasia é uma coisa bacana, né? Porque ela comentando que um casal guarda as duas fantasias que eles se encontraram no bloco e casaram. Então eles têm 2 quadros com a fantasia de cada um dos quadros. Aí ela comentou isso, eu achei interessante e me lembrei de uma outra história. Quando eu fiz uma exposição uma vez no shopping, botei várias mortalhas, abadás, né, cartazes e tal. Aí veio uma moça, assim, ela devia ter uns 60 anos talvez, ela fez, você que criou aí e tal. Eu disse a ela, deixa eu te falar, essa fantasia, ela quase chorando, né? Essa mortalha do pneu que está, é uma mortalha do pneu, acho que é de 84, alguma coisa assim. Eu conheci meu marido com essa mortalha aí. O grande amor de minha vida com essa mortalha aí. Mas ela não conseguia falar, entendeu? Eu fiquei até constrangido, porque eu não sabia se o cara tinha largado, se tinha morrido, se estavam juntos. Mas a emoção dela, porque ela fez assim, eu nunca mais tinha visto essa fantasia em minha vida. Então, para ela foi um resgate, um retorno, né? Você sempre imagina, 30 e poucos anos depois, 40 anos mesmo, quando foi, você vê alguma coisa que remete a um grande momento, né? Então, a fantasia tem essa... Porque a música você consegue facilmente ter acesso, né? Mas a imagem nem sempre, né? Para a gente dar continuidade aqui, dar um encerramento, que a Letícia já me sinalizou ali. Eu sempre faço uma abordagem no final, assim, do como é que vocês que vivenciaram esse carnaval e foram criadores desse carnaval que a gente vive hoje, que obviamente começou ali nos anos 80, né? Eu não estou falando do carnaval baiano, mas assim, esse modelo do carnaval com o trio e o artista, vocês tiveram uma participação importante. Sim. Como é que cada um de vocês vê o carnaval de hoje e para onde vai? Comigo? Qualquer um dos 3. Pode ser os 3, cada um em um momento. Pode começar com você. Deixa eu falar. Renato, começa, Renato. Rapaz, eu tenho muito orgulho do que nós construímos. Nós fizemos história, tá? Junto com vários outros, o movimento. Então, por exemplo, nós temos o que falar, como estamos aqui conversando. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu. Foi um processo de crescimento, um processo de mudança. O carnaval mudou muito. O conceito do carnaval mudou muito, o carnaval cresceu. Hoje, eu fui criado nessa Avenida Centenário, no meio da Avenida Centenário. Quem vai em direção ao Calabar, o prédio de minha mãe, onde eu fui criado, era antes do Parque São Paulo. Então, por exemplo, hoje do carnaval, já há alguns anos, os carros só vão, lógico, quem tem credencial entra, mas os carros têm que fazer volta no Calabar. Não tinha nem carnaval na época que eu comecei a fazer. Então, assim, teve um crescimento, teve o advento dos camarotes, que foi um processo natural, eu acho. Por mais que eu não gostasse, que eu contestasse, achava que ele era nefasto para os blocos, que é uma outra conversa. Mas eu acho assim, o bloco, a única coisa que eu sinto falta realmente é com relação à parte musical. Eu acho que nós tivemos uma fase mais rica musicalmente, mais rica naquele período, tá ligado? Em todos os sentidos. E aí eu falo de todas as bandas em geral, falo de Cheiro, falo de Beijo, falo de Crocodilo, falo de Banda Mel, tá entendendo? O que se acontecer, eu acho que talvez isso tenha sido um dos pontos do calcanhar de Aquiles do carnaval, muito foi exatamente a perda de qualidade musical. Tá? Os estilos mudaram, hoje você tem uma prevalência do samba, do pagode baiano e tudo. Tá? Mas assim, eu acho que é um processo natural de evolução. Particularmente, sou saudosista. Eu gostava mais do carnaval das antigas. Né? Mas assim, acho que é um processo de evolução. E espero que algum dia a gente retome, assim, musicalmente, nacionalmente, a relevância que nós tivemos. Porque hoje é vendido o carnaval produto, né? Então ninguém vem mais aqui, salvo raríssimas exceções, e Bel é uma delas, que a pessoa vem para ver Bel, tá? Mas na sua essência a pessoa vem em função de festa. Bom, essa é a minha opinião.
Você, Fred? Eu também tenho muito orgulho do que fizemos, né? Tenho saudades e lembranças positivas, não é saudade é saudade gostosa, né? Nós temos nosso grupo dos crocodilos, né, fundadores. Crocodilos. Enfim, nos falamos todo dia, até por conta dessa amizade que remonta aí muito de 45 a 55 anos, né? Então não é uma amizade nova, é bem de muitas décadas. E terminei fazendo, como você ia se referir, terminei fazendo 2 camarotes com a Central do Carnaval. Com camarote aqui na Bahia, né? Ia falar assim, através do Crocodilo, nós no Crocodilo fizemos 2 camarotes, né? Fizemos um camarote ali no Posto de gasolina no Bonfim. no Bonfim, ali no posto da disso. Contorno, fizemos ali. Loucura. E depois fizemos... Fumava, bebia, tudo dentro do posto. Depois, Lembra disso? Hoje ia ser todo mundo preso. posto não incendeia, pô. Qual posto que incendeia? Você já viu algum posto incendiar? Posto não incendeia. Né? Então, aquela loucura que nós fizemos ali, mas posto não incendeia, né? E fizemos ali um camarote do Crocodilo na lavagem do Bonfim. Eu estava Isso lá. há muitos anos atrás, né? E depois fizemos no Farol Folia, né? Que teve na Barra. Fizemos no Salvador Praia Hotel, né? Eu sempre tive uma amizade boa no antigo Salvador Praia, que não tem mais, com os proprietários de lá, e fizemos um bom camarote lá. Camarote sem elevação, né? Camarote na pista, né? Foi assim Aí depois me meti nesse negócio de camarote, fiz com a Central 2 camarotes, camarote da Central e camarote do Nana, e fiz também com o Ilê, né? Camarote do Ilê, lá na Praça Castro Alves. Enfim, né? Tive essa vida carnavalesca. Acho que o carnaval evoluiu muito, né? Não tenho esse sentimento de que a música precisa e tal. Acho que os novos cantores baianos, essa nova safra que não está no carnaval, o pessoal do samba, do pagode está, mas a nova música baiana não está, precisa estar. Acho que o carnaval precisa um pouco de desoneração para essa moçada participar e precisa ser convocada para participar. Tem muita gente boa que pode participar do carnaval e que não tem espaço. Que era o trabalho que os blocos faziam. Que é o trabalho que os blocos faziam. Mas a gente fazer bloco no nosso tempo, não é que fosse barato, mas era viável um grupelho de ex-aluno ou aluno não estou dizendo que era de classe economicamente mais isso, mais aquilo, porque de outras, de bairros de classe C, A, B e tal, enfim, todo mundo fazia, né? Tinham várias iniciativas, né? E precisa se descobrir aí sociedade carnavalesca que queiram fazer e governo, né? Aí quem comanda o carnaval é a prefeitura, né? Encontrar meios para que possa sair, possa dinamizar essas iniciativas para quem queira sair, né? Eu gosto do carnaval, antes eu não tinha nem tempo, mas hoje eu saio, né? Vou, curto o carnaval, me considero um carnavalesco e vou brincar o carnaval do meu jeito, né? E acho que o carnaval evolui, né? É isso aí, né? Bom carnaval para todos. E aí, meu amigo? Bom, eu também tenho a mesma opinião aqui de meus amigos. Meus amigos não, meus irmãos, né? Irmãos aí de uma vida. A gente tem aí mais de 50 anos de amizade.
tenho muito orgulho desse período que nós ajudamos a construir o que foi conhecido depois como Axé Music. Eu tenho certeza de que a gente, mais outras agremiações, fomos responsáveis por dar esse impulso inicial. A música baiana, essa música chamada de Axé Music, ganhou o Brasil. Eu tenho um filho de 19 anos que não conheceu o Crocodilo, o nosso Crocodilo, mas ele tem um orgulho imenso de ter um pai que criou um bloco de carnaval e que ajudou a dar esse formato da música. Então isso é muito legal, porque quando a gente olha as histórias que a gente tem, a gente fica aqui, Pedrinho, alguns dias contando histórias. Alguns dias, todos nós aqui, todos nós temos várias histórias para contar dessa época. Não só histórias do Crocodilo, mas história de nossos companheiros de bloco. A gente tem amizade até hoje com a turma do Eva, com a turma Misael e a turma do Beijo, a turma do Cheiro, os meninos do Camaleão. A gente sempre teve uma relação muito positiva com essa turma toda. Tínhamos a rivalidade normal, mas algo saudável. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Agora, como é que eu vejo o carnaval hoje, rapaz? Eu vi Fred falando aí, eu não era carnavalesco. A primeira vez que eu fui num carnaval na vida foi como dono de bloco. E não era um cara como o Renato era ou como o Fred era. Mas isso é interessante, que com o passar dos anos, especialmente depois de que eu deixei de ser dono de bloco, eu deixei de ser dono de bloco, mas esse negócio não saiu de mim, a música não saiu de mim. Eu trabalhei muitos anos no grupo de comunicação aqui na Bahia, então eu continuei convivendo com o movimento musical. Depois eu trabalhei alguns anos como executivo da iContent, que fez o Festival de Verão, então a música sempre esteve junto e presente na minha vida. E como fulião, que eu também hoje me considero um carnavalesco, assim como o Fred, eu tenho ido no carnaval nos últimos anos e por um momento eu olhei assim e disse, rapaz, essa porra tá perdendo vigor. Há uns anos atrás o carnaval tava perdendo essa força, essa vibração. Mas é impressionante como nossa cultura sabe dar a volta por cima. Os últimos 2 ou 3 anos eu tenho ido muito ali pro Campo Grande. Eu vi o Campo Grande quase morrer. Verdade. Nós vimos o Campo Grande quase morrer. E nos últimos 3 anos tem sido uma crescente de aglomeração de gente e de boas atrações no Campo Grande, que está me lembrando muito o carnaval de antigamente. E aí a gente está vendo de que a nossa cultura está conseguindo dar uma virada, né? Se reciclar e coisas muito interessantes acontecendo. Rapaz, você vê o Baiana System passar Isso é um fenômeno. no Campo Grande ou na Barra, meu irmão, você só fica parado se for doente. Não tem como ficar parado. E assim como o Baiana System, tem muitas outras coisas que podem não agradar a mim, mas agrada a muitos jovens e a muitas novas gerações que estão chegando. Então eu vejo aí para frente com muito otimismo o nosso carnaval. O grande dilema é um só. O carnaval baiano, o carnaval de Salvador, nos últimos anos, tem ficado muito ancorado na verba pública, governo e prefeitura. Os empresários que faziam esse movimento na nossa época ficaram muito enfraquecidos devido a esse movimento. A dúvida é o seguinte: em algum momento o poder público muito possivelmente pode deixar de investir nesse segmento. E talvez aí é que seja a oportunidade de novos empresários, novos blocos e novas atrações começando a voltar a formar um novo ciclo. Aí é a conferir. Só o futuro é que vai dizer. Legal. Eu queria fazer só uma ressalva aqui, porque a gente trouxe até a questão do Asa, porque vocês três praticamente participaram, ou até Ricardo participando desse período. Né? Depois Daniela entrou no Crocodilo e, praticamente, se eu não me engano, só Renato continuou. Né? Se você quiser dar uma palavrinha sobre isso, mas assim, como vocês não tiveram esse envolvimento, por isso que eu dei uma parada ali na questão de Ricardo, né? Não, na verdade, o que acontece? Foi aquele movimento que você tinha comentado dos artistas começarem a ter uma ingerência sobre os blocos, né? A comandarem os blocos. Nós também passamos por esse período junto com Daniela. Foi um momento que a gente também decidiu ir para a Barra.
que já teve uma celeuma enorme, mas aí é para um outro programa, essa questão da celeuma, mas que para nós foi importante naquele momento, babá. Foi importante com o camarote que ela construiu, com a estrutura que ela trouxe, com os patrocinadores que ela trouxe, e a Barra acabou sendo o que era, ganhou peso após essa decisão definitivamente. Né? Não estou discutindo nem quem foi o primeiro e quem foi o segundo, mas a importância o peso foi dela, nesse né? momento. E daí em diante nós tivemos também atrações como Tatal tocou um ano, Jumelândia tocou, porque ela tinha aquele ciclo de não tocar aquele desejo de não tocar os 3 dias, o próprio Ricardo também. Mas em suma, foi um outro momento, uma outra fase, houve uma mudança da concepção do bloco, da questão como é que se diz, de costumes do bloco, a própria Daniela, até por ela ser uma pessoa que assumiu um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, também o bloco de uma forma geral, como outros blocos ligados às cantoras, né? Teve esse crescimento do carnaval com a participação mais do Carnaval de Salvador, como em outras praças, se tornou um gay friendly, como se dizia, né? Que é um processo natural também. Então, assim, foi muito importante. Ela hoje toca o bloco com a estrutura dela, com o pessoal dela já há alguns anos, tá vendo? Nós não estamos mais nisso. Agora, eu queria aproveitar esse momento também, pedir licença aqui a meus irmãos, como o Bernardo falou, agradecer, parabenizar a iniciativa de vocês, a parceria com a Band. Eu acho que podcasts, programas como esse são relevantes até para trazer luz sobre muita coisa, né? Por bem e por mal, para a gente entender como é que aconteceu a coisa, como a coisa surgiu, como a coisa evoluiu, tá, né? É um registro histórico, né? Isso, essa é uma intenção parabenizar também, pela iniciativa de vocês. Eu, particularmente, gostei muito de participar. Eu só lamentei aqui, eu esqueci de uma situação que foi uma situação muito curiosa também, que eu lembro de um evento de vocês que foi uma festa com o Ricardo Chaves e Tim Maia, né? Que foi eu me lembro que foi uma grande festa, né? E teve uma situação muito curiosa, porque acho que o Luizinho foi buscar Tim Maia lá no Rio de Janeiro, né? Ficou uma semana. Ele é a mulher dele. Tim Maia todos os dias. Ele e Ângela, que era a esposa de Luizinho. Não foi, não. Foi, sim. Foi, sim, foi. Ângela foi. Foi. Foi Tim Maia ficou apaixonado por ela. Pois é, rapaz. Eu queria só para encerrar isso aqui, para encerrar com uma coisa. Foi uma época que Tim Maia, aquele auge dele de faltar, de dar cano no contratante, né? De faltar. Então, você mandaram o Luizinho lá para garantir que ele viria, né? Foi com a Ângela, foi lá. Garantir que ele viria. Ele mostrou para Luizinho, o Luizinho contava, o saudoso Luiz contava a história da escada, que ele era síndico, negócio de que chama o síndico Tim Maia de Jorge Ben, era a história dele, tinha muita história. Foi se buscar. Luizinho foi buscar ele no Rio. Foi, ficou aqui no 4 Rodas com ele. E quando desceu aqui, na época não tinha o Finger no aeroporto. Mas eu soube que quase não voltava não chegava ninguém, né? Nem Luizinho, nem Tim Maia, né? Aí, quando chegou... Ele fez boa... Luizinho é muito amigueiro, né? Ele fez boa amizade com o Tim Maia. Quando chegou aqui, desceu do avião, era Josenel Barreto, fez ao vivo, colocou ao vivo, foi, o bicho chegou, ébrio. Foi aquela campanha que você criou, o bicho veio, e depois ele falou, o bicho chegou. Fez um showzaço no banho de tênis. Não, eu soube que ele pediu 2 litros de Royal Salute e não tinha em Salvador, né? A gente foi achar nós compramos. Nós fomos achar ali no antigo Colón, aquele que tinha ali na curva. Não foi São Pedro? As vendas estavam assim, claudicantes, né? As vendas não estavam... Porque ninguém estava acreditando. Então nós combinamos com o Josenel, para o Josenel fazer uma chegada importante, né? Naquela época. Então, aí Josenel disse assim, eu vou fazer uma cobertura na chegada. Então, ele subiu na escada quando o Tim Maia saiu do avião e ele já fez a entrevista na hora, né? O Tim Maia já estava doido. E aí, bebo. Já estava... Já tinha doido. Né, ele na festa, ele ficava falando, chamando a mulher de Luizinho. Elogiando. O tempo todo elogiando. Ele foi respeitoso. Agora, deixa eu te contar o episódio que aconteceu naquela festa. Como o Fred falou, as vendas vinham claudicando, né? Então a gente precisava dar esse input na última hora. E tava faltando uma parte do cachê. Ele contando dinheiro. Com a parte do cachê tava faltando. Aí o empresário dele... Os dois eram financeiros. O produtor chegou e fez assim, ele só vai subir no palco se pagar o resto do cachê. Não, a história tem um pouquinho, tem uma história um pouco mais engraçada.
Luizinho. Eu estava na produção. Os dois eram financeiros. Luizinho, na semana do show, estava no Rio de Janeiro, me ligou que estava com o Tim e pediu pra gente pagar metade do show. Beleza, beleza. Aí eu perguntei a Luiz, e o restante do cachê, como é que Tim Maia quer receber? Aí Luizinho grita pra Tim Maia, Tim, ô brother, como é que você quer receber o restante do show? Isso lá na casa de Tim Maia, né? No Rio. No Rio. Aí Tim Maia disse, Luizinho, você é meu brother, pode me pagar em cheque depois do show. Aí Luizinho chega pra mim e diz assim, Bernardo, você ouviu aí, né? Ele disse que não tem problema nenhum, recebeu o restante no dia seguinte. Eu disse, beleza. Você lembra disso, né, Renato? A gente se despreocupou. Quando estava chegando na hora de começar o show no Baiano de Tênis, me liga seu Oswaldo Luiz Rosa Novo, lá do Hotel Quatro Rodas, hoje Hotel Deville. Disse, Bernardo, tô com um problema aqui. Eu disse, foi que houve? Tim Maia disse que só sai com o cachê todo na mão dele. Eu disse, mas Luiz, você não me disse ontem que ele não queria receber em dinheiro, só queria receber no cheque no dia seguinte? Mas ele mudou. Não tem jeito de sair daqui. Aí foi um cerca Lourenço que a gente fez. A gente tinha um dinheiro a gente tinha um amigo, Eduardo Bigão, você não lembra não, que a gente pediu a Eduardo Bigão para arranjar dinheiro lá na empresa de ônibus. Na empresa de ônibus do pai dele. Aí a gente foi catar dinheiro, rapaz. Eu nunca me esqueço dessa história. Mas levamos o dinheiro todo pro Baiano de Tênis. Antes do show. Sacolas de dinheiro de supermercado. Cheio de segurança. De Paz Mendonça. Aí Luiz conseguiu arrancar a Tim Maia do hotel na garantia de que quando ele chegasse no Baiano de Tênis, o dinheiro estaria à disposição. E assim foi feito. Quando o Luiz chegou, foi pro camarim e ficou aguardando o dinheiro. Aí eu cheguei com um saco de dinheiro. Alguns sacos. Aí eu cheguei, Tim Maia, tá aqui o dinheiro, agora o dinheiro é miúdo, a gente tem que contar. Aí De ônibus, né? Era troco de ônibus, o diabo quatro. Aí ele pegou o saco e disse, não, eu confio em vocês, os baianos são gente boa. Agora Aí, eu não quero saber disso não, eu quero fazer o show. aí acendeu, Não precisava, não. aí acendeu uma estaca desse tamanho. E aí queria fazer a celebração com a gente antes de começar o show. E aí O cachimbo da paz, né? fez um showzaço. Eu lembro disso. Ele Foi tava um com grande tesão no dia pra Baiano de tocar, Tênis. rapaz. Então, gente, obrigado aí. Agradecer aqui também a produção da Band FM. Aí. A gente está estreando aqui pela primeira vez, eu estava fazendo em casa até então, né? Letícia aqui acompanhando a gente aqui na produção também. Massa, obrigado, gente. Obrigado.